Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje é a segunda parte da nossa playlist da matemática financeira para o concurso do BASA, Banco da Amazônia. Galera, é o seguinte, vamos falar hoje sobre juros simples, como está aqui, como está no título. A gente vai entender a filosofia por trás dos juros simples, a gente vai entender também como que as contas funcionam e por que essa coisa é irreal, ou seja, o juros simples ele é meramente especulativo, meramente teórico. Os juros compostos são os juros que a gente deve ao banco, a gente deve à financeira, a gente pega empréstimo, a gente pega financiamento. O juro composto ele está muito mais ligado à vida real, nosso dia a dia. Agora, o juros simples ele é mais ligado na parte teórica, uma parte mais matemática e um pouco mais tranquila, mais fácil de se lidar com juros, certo? Então, bora pro cafezinho, concurseiro e bora pro vídeo. Antes da gente ir diretamente pro vídeo, eu queria relembrar que nossa equipe aqui do canal tá fazendo uma comunidade no Telegram pro concurso BASA. O que é que vai rolar lá? Vocês vão ter uma proximidade maior comigo, vocês vão poder tirar algumas dúvidas, principalmente em relação às listas que eu vou fazer e colocar lá. Eu pretendo fazer listas exclusivas, vou montar umas questões muito parecidas com a SESC Rio, e aí vou colocar lá uma prima da prova lá pra gente ir treinando por assunto, né? A primeira lista lá vai ser sobre juros simples e compostos. Então, eu tô fazendo hoje juros simples, logo mais tem um vídeo de juros compostos e vou estar colocando a lista. E o vídeo? Bora lá! E os juros simples? O que é que a gente vai ter sobre eles hoje? Nossa matemática financeira, ela busca fazer esse estudo do dinheiro ao longo do tempo, certo? E existem duas formas de calcular juros. E a gente viu na aula passada o que era aquele conceito de juros. A gente vai trabalhar em cima, essencialmente, dos juros que representam um valor obtido pela remuneração de um capital. E um capital é o valor do dinheiro no momento presente ou momento atual, certo? Também chamado de capital inicial, beleza? A gente vai ter a taxa de juros, que é o percentual da remuneração paga pelo uso do dinheiro ou pelo empréstimo. A taxa de juros vai vir em porcentagem ou número decimal e ela vai representar o quanto ele se reproduz. O quanto aquele dinheiro está crescendo, crescendo e crescendo. E o montante é meu montante final. Tudo que eu investi com tudo que aquele dinheiro rendeu, somadinhos, bem tranquilo. Beleza? O que é que a gente vai ter aqui? Aqui é uma observação sobre como pode vir a taxa em forma decimal. Logo adianto, não é comum, é muito mais comum vir em porcentagem. Certo? E aí sempre vai vir 2%, 3%, 1,5% ao mês, ao ano, ao trimestre, ao bimestre. Sempre essa porcentagem vai vir acompanhada de uma sigla, uma abreviação, para te dizer ali de quanto em quanto tempo aquele percentual vai incidir sobre o seu capital. Beleza? O que é que a gente tem aqui? A gente tem que os juros simples, ela é feita sobre o valor inicial do capital. De que forma? Pense comigo. Ela é uma matemática bem simples. Se você tem um montante de dinheiro, a cada momento aquele montante de dinheiro solta um bloquinho de reprodução. Ele reproduz um bloquinho. E todas essas reproduções são salvas em um saquinho lá longe, certo? E esses dinheiros correm separados. Aqui eu tenho meu capital inicial e aqui eu tenho tudo que foi expelido por ele, tudo que foi gerado a partir dele, certo? Então, eles correm separado e no final eu junto tudo. Qual é o lance? O lance é que os juros simples, ele é tão simples, mas tão simples, que está no nome. Então, é o seguinte, o juros simples, ele simplesmente pega uma pequena porcentagem daquele capital e separa do montante inicial, do capital inicial. Então, a cada mês eu cato 2% daquele dinheiro e deixo separado aqui, salvo em um outro bloco de dinheiro. Mais um mês, mais 2% salvo naquele bloquinho. Um outro mês, mais 2% salvo naquele bloquinho. Certo? No final, eu vou ter um bloco que eu iniciei, que não foi movido, mexido, não foi tirado nem colocado nada. E eu tenho um segundo bloco correndo em paralelo, que a cada mês ele vai ser acrescentado 2% no meu exemplo, uma pequena taxa de juros. Então, o que é que a gente tem aqui? A taxa de juros funciona de forma básica, apenas acumulando juros à parte, ou seja, os juros é contabilizado à parte do capital inicial, por meio de uma fórmula, juros igual a CIT, onde C é o capital inicial, I é a taxa e T é o tempo.
beleza? Logo, se eu tenho que juros é igual a CIT, então, a cada mês, ou a cada ano, a cada período de capitalização, vai incidir alguns por cento em cima do meu capital. E aí, como isso acontece todo mês ou todo ano, a gente multiplica pelo tempo total, beleza? Então, vamos aqui. Um exemplo. Suponha um título de R$500, cujo prazo de vencimento se encerra em 45 dias. Se a taxa de desconto por fora, também chamada de juros simples, é de 1% ao mês, qual é o valor do desconto simples? Aqui existe uma diferença bem nada praticamente entre juros e desconto. É um mais e um menos. Os juros, o dinheiro cresce, desconto, o dinheiro diminui. Então ele está falando de um juros simples que vai ser subtraído. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma taxa de 1% ao mês, correndo em 1 mês e meio, beleza? Então, qual é o procedimento? Calcular os juros, que seria os 500 vezes 1% vezes 1 mês e meio, certo? O que é que a gente tem aqui? Juros é igual ao dinheiro, capital inicial, vezes a porcentagem, 1%, vezes o tempo, que é 1 mês e meio, 45 dias. Então, o valor do desconto vai ser de 7,5, beleza? Só fazer a multiplicaçãozinha tranquila. Bom, sobre juros simples não tem muito mistério, certo? A gente tem, basicamente, que calcular uma pequena porcentagem em cima daquele montante, daquele capital inicial, certo? O dinheiro corre em separado, ele é um bloco à parte do meu capital inicial. Então, o juros simples, as questões de juros simples são aquelas questões que você não pode errar, porque são simples, as questões são fáceis. E aí, vamos garantir o máximo de questões quando chegar lá no dia da prova. Então, caiu uma questão de juros simples, é papum, jogou na fórmula, matou. Por quê? Porque a questão só pode te pedir duas coisas. Ou juros ou montante, ou capital inicial. Desses três, ele te dá pelo menos um e pede os outros, certo? E é bem simples encontrar, tendo tempo e taxa. É só uma questão de multiplicar e dividir. Agora, nas aulas de exercício, eu vou trazer exercícios sobre os juros simples. E isso aí vai ser o começo de tudo, certo? Os juros compostos, eles já são um pouco mais complexos do que isso. Juros compostos é a próxima aula. Não se esquece de deixar o like. A gente fica por aqui hoje. E até o próximo vídeo e bons estudos. Qualquer pergunta pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente se ajuda. Valeu e até a próxima.